Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida. Antes de você ir para o trabalho, antes de você começar suas atividades na faculdade, na escola, ou até mesmo em casa, nosso objetivo aqui é que você tenha um texto da Bíblia, uma reflexão da Palavra de Deus para melhorar o teu dia, para que você possa ter esperança, confiança, tá bom? Esse programa vem ao ar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira nesse horário, e aos domingos às 8 horas da manhã, ok? Nós vamos então agora refletir, dando sequência aos temas, não é, dos ensinamentos do monte que nós estamos vendo essa temporada, no texto de Mateus, capítulo 6, versos 5 até o verso 14 e 15. Aqui nós encontramos a orientação de Jesus como orar, e ele traz aqui o exemplo da oração do Pai Nosso, que é conhecida por você e por todo mundo cristão. E olha o que ele diz no verso 5 do capítulo 6 de Mateus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Jesus aqui ele ensina como que deve ser essa comunicação com Ele. Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona essa questão da comunicação com Deus? Primeiro, quando você vai lá ao Gênesis, você percebe que Deus ia todos os dias visitar o casal no Jardim do Éden, que era, na realidade, o início do planeta Terra. Só que, infelizmente, no capítulo 3 a gente tem o relato da queda, da desobediência de Adão e Eva, e eles fazem algo que Deus disse que não era para fazer. O problema ali foi desobediência, não era nem o problema do fruto em si. E aí o que acontece? Essa comunicação é rompida. Deus ainda foi logo depois até o jardim, mas gradativamente essa comunicação vai se distanciando. Deus vai tendo uma comunicação diferente com o ser humano. É porque Deus não quer falar com a gente? Não, não é isso. O pecado cria uma separação, como se fosse um abismo, um muro, uma barreira. E aí Deus... Então agora ele cria um outro meio para se comunicar com o ser humano. Ele usa então os profetas que escreveram a Bíblia e ele traz os seus pensamentos, os seus ensinos e ele também cria um outro caminho, que é o caminho para que nós possamos falar com ele, que é a oração. A oração é uma forma que a gente tem de abrir o coração, de falar o que está sentindo. Por isso que não pode ser uma reza, você entende? Porque qual é a diferença da oração e da reza? A oração, você fala o que pensa, o que sente. A reza é uma palavra decorada que você fala ali sem pensar. E repete, repete. E sobre essa questão de repetição, olha só o que nós encontramos na sequência no verso 7. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então Jesus está dizendo assim, não rezem, mas orem. Então, qual é a diferença? Eu estava acostumado a rezar, talvez alguém está dizendo assim, mas eu fui ensinado assim. Calma aí, fica tranquilo. Não tem nada demais com o que te ensinaram, mas entenda que Jesus ele disse assim, a oração tem que ser muito mais do que falar apenas palavras decoradas. Tem um pensamento no livro Caminho a Cristo que diz assim, que a oração deve ser algo que você faz como se estivesse falando com um amigo. A oração, no mesmo livro, diz assim, não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, você está entendendo? Por isso que Jesus, na sequência, ele diz assim, não é? Verso 9, Pai nosso que estás nos céus. Ele também ensina a quem orar. Eu oro ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Veja, não tem nenhum problema falar com Jesus, com o Espírito Santo, mas não foi o que Jesus ensinou. Ele disse assim, quando a gente olha para o Pai, ora para o Pai. Por quê? Porque o Pai está no papel de juiz. Daniel 7, verso 12, 13 e 14 falam sobre isso. Capítulo 10, verso 10 também. Então, Deus ele está no papel de juiz, Jesus está no papel de intermediador. 1 Timóteo 2,5 diz assim, que não há nenhum intermediador entre nós e Deus a não ser Cristo Jesus. E por isso que a gente termina a oração em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Sabe qual é o papel de Jesus? Ele fez a ponte. Então, o pecado criou esse muro, essa separação, aí Deus traz os profetas para que a gente possa saber o que ele pensa, e aí então eles escreveram a Bíblia para que a gente pudesse conhecer a Deus. E a oração é a forma que a gente tem para falar com Ele. Mas como é que eu posso chegar a Deus? Eu não tenho mérito, eu sou pecador. Por meio de Jesus, que é o meu Salvador e o meu intercessor. E por isso que no final de uma oração,
a gente diz assim, em nome de Jesus, amém. Entende? E Jesus então agora diz assim, quando você orar, não fica nas praças, não fica em público, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta, abre o teu coração a Deus, como se você estivesse batendo um papo com um amigo aí, quem sabe no happy hour, quem sabe na faculdade, ou quem sabe ali na beira do campo de futebol, que você está com os amigos, sabe? Fala o que está sentindo. É isso. Eu queria desafiar você a fazer isso hoje. Quem sabe agora, sabe? Você está saindo para o trabalho, você está indo para a faculdade, você vai começar as lidas da casa. Quem sabe aí para um minutinho e bate um papo com ele. Alguém pode dizer assim, mas Deus sabe o que eu estou pensando? Sabe. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Ele sabe. Você pode falar? Pode. Se você não quiser falar, você pode só pensar e se direcionar a Ele. E dizer, Senhor, eu quero conversar contigo agora. Você vai ver que a tua vida será bem melhor e bem mais legal se você tiver esse relacionamento com Ele mais próximo. Ele não é um Deus distante que está ali preocupado em te dar um castigo. Não, 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 não pense assim. Deus é um Deus próximo. Ele é um amigo, é verdade, precisamos ter respeito por Ele, porque é o nosso Pai, mas Ele é alguém que está do nosso lado. Se você quer saber mais sobre temas como esse, você tem a oportunidade de pedir essa revista que está aqui através desse QR Code, você aponta o seu celular e você receberá gratuitamente. Aqui tem vários temas como esse da oração e outros, e que você poderá então entender melhor o que a Bíblia diz. Que Deus te abençoe e nunca esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.